Vocês conseguiram ver Sim, algumas a gente vai páginas? começar agora. A gente vai começar agora. Já chegou o Alan, vamos começar. Bem-vindo. Opa, tem uma imagem do Alan. Bem-vindos, bitcoinheiros. Bem-vindo, Alan. Que bom, que bom, que bom que você está com câmera aí, que a gente viu da live aqui. A gente não conseguiu ver o Alan. Vamos ver quanto E tempo vai hoje. durar, né? Vamos ver. Até derrubarem o Alan aí. Mas por enquanto estamos aqui, temos convidado especial para falar de um novo lançamento de um livro. Quantos livros já falamos aqui, né? Teve o livro Satoshi, né? Do nosso amigo Rafael Boscovic. Obrigado, Olha, Alan. Tivemos o livro Red Pill, do Amoedo e o Alan Alan Schramm. Schramm. Tivemos o Guilherme com a tradução do Bitcoin Standard. Boa. Tá funcionando, hein? Tô bem hoje. Tá bem. E teve Vamos mais lá. algum, não teve mais algum? Tem o Leta, mas ainda não lançou, né? Teve o Leta. Tem mais um. É que a gente não deu direitos para ele usar o nome. Então ele mudou, ficou puto. Ele mudou, exato. Exatamente. Muito bem, e hoje temos o Augusto Simões, um personagem aí do Twitter, que publica coisas interessantes sobre Bitcoin, e ele está lançando, na verdade, em formato livro, mas não é um livro, não é algo novo que ele está trazendo, é uma compilação dos tweets que ele vem fazendo sobre Bitcoin desde, acho que 2019, né? Augusto, bem-vindo. Isso. Obrigado pelo convite. Eu já falei algumas vezes. Que honra ter você aqui, Augusto. Obrigado, é. obrigado. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir que eu sou fã de vocês. Vocês são, segundo a minha opinião, o melhor canal de Bitcoin do mundo, porque é um canal que não só foca no usuário, é um canal que eu não encontro nenhum outro que tem esse foco no usuário, e é um canal que tem uma ética cypherpunk, né? Uma das pílulas é que a ética shitcoinheira é pump and dump e a ética bitcoinheira é cypherpunk. Então, eu acho que vocês combinam muito bem isso. Então, eu estou lançando esse livro, Pílulas Laranjas, Bitcoin Samizdat. Ele está disponível de graça, o e-book, no site do Refúgio Bitcoin. E ele é resultado de algo que tem o nome de efeito Streisand, que um dia um fotógrafo quis fazer uma matéria com a costa de Malibu, encontrou e tirou umas fotos da mansão que a Barbra Streisand tem lá. E ela não gostou das fotos, achou que era uma violação da privacidade dela, liberar essas fotos, e entrou com uma ação judicial para impedir a divulgação das fotos da casa dela em Malibu. E aí a repercussão dessa ação gerou mais views da foto do que simplesmente se tivesse publicado, ou seja, a supressão da informação, ela pode gerar uma disseminação da informação. Quanto mais você tenta suprimir a informação, o próprio fato da censura pode gerar uma disseminação. E eu decidi reunir o que eu venho publicando há alguns anos, né, desde 2019, sobre Bitcoin, porque eu acho que a gente está sofrendo um certo tipo de censura nas redes sociais, não só no Twitter, né, mas também nos grandes das Big Techs, né, e eu achei que se eu compilasse tudo que eu tinha escrito e disseminasse para as pessoas baixarem ou imprimirem elas mesmas, geraria um bloqueio dessa censura, né? Porque é impossível você bloquear centenas de computadores, ou mesmo se as pessoas imprimirem e deixarem em casa. E por isso que eu chamei de Bitcoin Samizdat, né? Que Samizdat era uma tática utilizada pela resistência cultural na União Soviética. Várias obras foram publicadas nesse formato, que Samizdat em russo é uma palavra de autopublicação, é self-publishing, né? E várias obras foram publicadas, o Boris Pasternak. Então, eu achei que os bitcoinheiros precisam criar uma samizdat nossa, né? A gente não pode ficar
na mão das big techs, dos monopólios tecnológicos e governamentais. Então, é com esse intuito que eu publiquei o livro. Em português, certo? Tá, em português, tem algumas pílulas são em inglês, mas, como o Ivan disse, eles são pílula. Eu disse assim, antes eu ia chamar de aforismos, né? Mas tem várias coisas aí, tem pensamentos, reflexões, ditos, provérbios. Então, eu decidi chamar genericamente de pílulas, que pode ser digerida e pode fazer algum efeito em quem digeriu e pensou. Mas, então, é um termo guarda-chuva para abarcar vários tipos de reflexões. Ele não é um livro comum, porque ele não tem argumentos, ele não tem um texto assim que você vai. Eu poderia até escrever um outro só desenvolvendo os temas, né? Mas eu acredito que, por exemplo, se um dia vocês quiserem fazer um episódio e não tem nenhum assunto, falar, vamos pegar uma pílula e discutir isso aí, porque são pontos assim. Entre os bitcoinheiros, eu não sei se eles são muito polêmicos, mas eu acho que pode ter alguma discussão. Então, eu separei alguns temas, né? Eu fui compilando. Ele fala sobre o Brasil Real Digital. Tem uma parte sobre funcionamento e custódia do Bitcoin, a parte sobre reserva de valor e inflação, mundo fiduciário, moeda governamental, sobre regulação, história, consumo energético, hiperbitcoinização, política e governos, moral e ética, e o último, shitcoins e outros golpes, que eu falo de shitcoin, ICO, tudo que surgiu aí nesses últimos anos tentando dar golpes. E Peraí, isso. Augusto, desculpa, quero só voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que esse porquê você compilar essas suas ideias, né, os seus tweets num livro, é algo interessante e curioso, porque num primeiro momento pode gerar um estranhamento, né? Ou seja, isso já publicou no Twitter, por que ele vai reunir isso num livro, né? Sim. Ou seja, pode parecer que não faz sentido. E acho que uma analogia que a gente pode fazer, né, disso de publicar ideias em um livro, né, deixar para as pessoas baixarem, imprimirem, e terem até um backup desse conteúdo, né? Fazer uma analogia com relação ao Bitcoin, é porque a internet em si, ela tem como finalidade, né, ou cumpre um papel importante de disseminar informação, né, livremente. Uhum. Assim como o Bitcoin tem como sua função primordial você poder transferir valor de maneira incensurável, né? Então, seria como alguém achar que usando recursos de terceiros ou usando corretoras para fazer uma transferência de Bitcoin, isso já seria suficiente porque já está usando Bitcoin, porque muita gente está usando, porque estão usando Lightning, e você voltar ao princípio e talvez transferir seu Bitcoin numa OpenDime, por exemplo, né? Entendi. Uhum. Ou seja, não sei se eu estou sendo claro ou estou conseguindo Tá elaborar a minha claro. ideia, Não, mas tem que cumprir o seu papel, né? Ou seja, não é questão de estar na internet, mas ela tem que cumprir o seu papel. A partir do momento que pode haver censura, não está cumprindo o sim. seu papel. E no Bitcoin é a mesma coisa. A função principal do Bitcoin é que ele seja resistente à censura. Se alguém estiver Exatamente. usando com terceiros, não está cumprindo o seu Uhum. papel. Sim. E quando eu levei um ban, eu levei um castigo um tempo atrás, e eu fiz o download do meu log, de tudo que tinha. E para você fazer ter acesso às suas informações, você precisa ter acesso ao servidor do Twitter, né? Então, a nuvem nada mais é do que o computador de outra pessoa. E eu percebi que estava, assim, nossas informações estão com eles, né? E foi uma forma de eu me apropriar daquilo que foi escrito, porque essas redes, elas são empresas privadas, elas são ótimas porque elas geraram esse efeito em rede, né? Então, é como se fosse um bar em que todo mundo fosse, né? Você não consegue encontrar as pessoas, então é excelente. Então, naquela época, quando foi criado até o Biohackers, né, do Mastodon, que foi acho que foi até o Rodolfo, né, que criou, que era uma rede social paralela.
Aquilo é legal, foram vários bitcoinheiros para lá, inclusive eu fui, mas você vê que não ganhou tração. É muito difícil você escapar dos efeitos em rede. Então, a gente fica na mão dessas empresas. E, e eu não queria que todo o registro, né, do que eu venho publicando fosse deles, né? Então, quando eu fui compilando, eu vi que tinha muita coisa interessante e também tem a questão do que disse o nosso ex-presidente Michel Temer, né? Verba volante, scripta manente, quando ele enviou aquela carta para Dilma, né? O que você tuita passa, o que você fala passa, o que você escreve, imprime, permanece. Então, se as pessoas tiverem a versão impressa, a gente está com plano de lançar a versão impressa, então é como se gravasse em pedra, e isso que foi assim, eu acho que foram anos ricos de debates. Eu trouxe só as pílulas, então não tem as threads, assim, eu acho que algumas eram threads, mas eu compilei tudo. Mas é algo, recuperar uma memória de pensamentos que eu acredito serem importantes. Assim, eu não tenho certeza que isso vai ser relevante. Eu acredito que sim, mas quem vai decidir isso são as pessoas, né? Se as pessoas se interessarem. Entrando em paralelo aí com o Bitcoin, acho que é mais com um Node, né? Acho que você recrutou nodes para o seu livro, né? Você agora tem ele distribuído e não mais centralizado naquele, ou seja, cópias distribuídas, pessoas que vão disponibilizar por torrent, pessoas que vão ter a cópia física, pessoas que vão ter o PDF, vão enviar por e-mail. São Isso. nodes, aí são indivíduos que estão armazenando o seu livro nas suas máquinas e mantendo aí esse registro histórico, né? Exato. Digamos. Fazendo uma analogia de novo com a União Soviética, o samizdat foi necessário porque o serviço secreto soviético controlava as máquinas de impressão, né? E a autopublicação, o samizdat, ele era uma atividade arriscada, você tinha que fazer aquelas fotocópias manuais, era uma atividade difícil, ele circulava, assim, se você vê as obras que eram circuladas, assim, era muito precário. Então, é como se o governo soviético centralizasse a informação através das prensas, né, todo o maquinário necessário para você publicar. Com a internet, a gente superou um pouco isso, como o Ivan disse, porque a internet ela dissemina muito rápido a informação, mas mesmo assim a gente depende de certos núcleos centralizados, como as redes sociais. Então, assim, uma esperança que eu tenho é que o Bitcoin, com a segunda, terceira, quarta, quinta camada, consiga descentralizar a própria internet. Inclusive, tem algumas pílulas sobre isso, que o Bitcoin pode recriar uma internet mais descentralizada. E, assim, enquanto esse mundo não vem, eu decidi, assim, jogar essa informação, assim, olha, está aqui, se quer fazer o download, faça. Eu não sei se isso vai ser relevante no futuro. Espero que sim, espero que as pessoas gostem e se sintam interessadas em estudar mais o Bitcoin lendo isso, porque tem assuntos importantes para o brasileiro, assuntos importantes para assim, quem está entrando no Bitcoin, ou quem já estudou Bitcoin, mas foi uma forma de não me sentir, eu me senti mal quando eu vi o poder que o Twitter tem na nossa vida, sabe, na nossa vida intelectual. E eu acho que, assim, espero que a gente consiga subverter isso no futuro, mas por enquanto vai essa versão mais antiga de publicação P2P mesmo. Mas que consiga comprar. O Elon Musk? Nossa, eu não acredito nem um pouco nesse cara. Ao mesmo tempo, sem querer polemizar, né, acho que tem que ficar claro e a gente tem que ter mais consciência de que se a gente está usando um serviço de um terceiro, né, uma empresa privada, como o exemplo que a gente está dando aqui, o Twitter, eles têm o direito de, no espaço deles, na empresa deles, enfim, na rede que eles criaram, no servidor deles, né? No servidor deles, físico. De apagarem, armazenar ou não o que eles quiserem. excluírem, banirem quem eles quiserem, né, dentro do espaço deles. Não sei se você concorda, Augusto. Acaba uma situação em que nós trabalhamos para eles, né? Então, é uma situação como se fosse eles são os senhores feudais e nós somos os vassalos, e que a gente não tem nenhuma, nós não temos voz,
E voluntária, uma servidão voluntária, né? Eu sei, Ivan, que gosta de servidão voluntária. Uhum. Então, sim, é uma situação horrível, assim, e o que os cypherpunks faz? Eles escrevem códigos. Eu não tenho conhecimento de programação profundo para criar minha própria rede social, mas isso só será, assim, encontramos um problema, centralização do Twitter. Como vamos superar? Não é reclamando com o Twitter, é dar seus pulos, né? Vamos precisar criar uma nova internet que seja P2P em cima do Bitcoin. Isso é uma tarefa que quem se incomodar com isso, quem não quiser ser um servo voluntário, faça. Enquanto isso, eu não quero estar minhas informações estão com ele, mas eu retirei essas informações, baixei o log e joguei na internet em geral e também no computador das pessoas aquilo que eu achei relevante que eu produzi esse tempo, que foi algo assim, eu não sei quanto eu consegui monetizar as ações do Twitter, mas eu sei que eles lucraram em cima de mim, lucro em cima de nós. Mas é o que eu disse, o efeito em rede é muito difícil de você superar, porque acaba, assim, é ruim você estar quanto mais nós na rede existe, mais valiosa ela se torna. É difícil você criar do nada uma nova rede. Assim, é quase impossível. Acho que o próprio Jack Dorsey está criando a Blue Sky. Eu não sei como que vai ser, mas tem que ser algo assim. Eu acho que tem que ser algo em cima do Bitcoin, em cima das segundas camadas do Bitcoin. Então, ele mesmo é um pouco Só promessa desencantado. até hoje, né? É só promessa, só promessa. Mas eu vejo que ele está desencantado com o Twitter, porque foi completamente apropriado, mas enquanto não surge, estamos aí, estamos usando, né? Vários apps centralizados, várias formas de se comunicar centralizadas. Isso é um problema hoje em dia na internet. Augusto, só para reforçar para quem está escutando, ou seja, a forma que você compilou os seus tweets, elas servem como, não precisa ser lido de maneira corrida, né, do princípio ao fim, a pessoa pode abrir ali o livro, pegar um tweet, quase que uma reflexão e pensar sobre aquilo, né? Uhum. Então a gente separou alguns tweets aqui para ver se dentro disso o que a gente discute, o que a gente concorda, discorda. E tem acho que um bom para... Fala, você quer falar alguma coisa, Dó? Não, que é exatamente a sugestão do Augusto. Ele deu, né? Vamos lá. Justo o Ivan tinha preparado. Sim. Legal, legal. Então, para a gente começar, acho que no dia 22 de novembro de 2021, você mandou seguir a seguinte reflexão. Para entrar na toca do coelho, você precisa sair de outras tocas antes. Quais foram as tocas que você teve que sair antes de entrar nessa toca aí do coelho? Nossa, eu acho legal essa reflexão, porque ela explica porque muita gente inteligente não entende o Bitcoin, né? Porque você tem certos vieses de educação que impede. Eu não sei se eu tive que sair de alguma toca antes. Eu tive uma curva de aprendizado, né? Como a maioria de nós tem, né? De você ir tateando, conhece o Bitcoin, conhece as outras moedas. Isso para quem, né? Não pegou desde o começo, quando só tinha Bitcoin. Então, tem aquela parte que você vai tentando entender o que é diferenciar uma da outra. Mas eu não sei se eu tive que sair de uma toca específica, eu tive que sair desse canto da sereia, que são as shitcoins. Eu não cheguei a ter muitas, nem passei muito tempo dentro dela. Mas é curioso que você precisa primeiro desfazer um caminho para depois percorrer outro, e essa às vezes é a parte mais difícil, né, de você desfazer. Por isso que muita gente com um ego grande não entende o Bitcoin também, porque ela está tão apaixonada pelos caminhos que ela já trilhou, que aquilo faz parte de sua identidade, e ela não consegue apagar isso e falar, não, peraí, eu vou tentar entrar em outra toca. Mas o que eu vejo mais comum, assim, quem estuda economia, principalmente o curso normal de economia, não consegue entender porque é uma toca que foi entranhada na mente dela, e ela não consegue ver uma moeda não estatal, não consegue
não consegue ver o mundo de uma forma não, sem os critérios da economia. E já como é moeda, a pessoa fala, moeda, eu sei, eu estudei economia, então, se ela não desfaz esse caminho, fica muito difícil dela entrar na toca do Bitcoin especificamente. Mas E eu não... essa história das shitcoins que você falou é uma toca grande, né? A história do mundo fiat, você ter que diversificar, você ter que estudar onde você vai colocar seu dinheiro, não colocar tudo numa cestinha só, enfim. Cara, e é uma toca, meu, com luzes, música, bebida, com Lambo estacionada na frente. A toca, como é que chama? Atrativa. E é o que eles têm, né? É a publicidade, né? É o marketing, né? O merge, splurge, são assim, sempre tem algo novo, tem algo novo aqui para você, e assim, é a toca do consumismo aliado com a toca disso da diversificação, né? De você não saber não saber diferenciar aquilo que você está fazendo, porque assim a própria economia hoje funciona com você colocar na mão de um especialista, né? Então eu não sei disso, eu nem preciso saber, eu vou diversificar e é difícil sair dessa porque ela está bem entranhada na sociedade. Eu não sou biólogo, né? Não sei se o que quer dizer o que é mulher, o que é homem. E tem especialista bom e tem especialista ruim, né? E para inovação, todo especialista é ruim, né? Na verdade. Especialista sabe do passado, não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe resolver rebimboca da parafuseta. Às vezes é a toca da passividade, né? Da toca de você não fazer sua própria pesquisa, né? Essa toca é a mais difícil, é a primeira, aquela que você acorda da Matrix, né? Que você se levanta lá do seu casulo. Essa é a mais. Mas depois, aí você começa a entrar em várias tocas. O cordão umbilical que faz as pessoas terem no estado que elas tinham nos pais até virarem adultos. É a toca do amadurecimento, né? De você buscar o esclarecimento. E a toca do coelho do Bitcoin, ela é fascinante, assim, porque não é uma toca só, né? Você começa com o Bitcoin, depois você está estudando termodinâmica, teoria dos jogos, teoria da computação, engenharia da computação, criptografia, matemática. É uma toca que você não se cansa, você não vai ficar com tédio na toca do Bitcoin, porque você vai de um particular e depois você tenta entender o todo. Então é uma toca curiosa. There's not a dull day in Bitcoin. Não tem um dia fraco no Bitcoin. Sempre tem alguma coisa. Por mais a gente acha que não, né? E começa a ver, tem. Tem sempre olha alguma para as nossas coisa. rugas, cara. São as marcas da batalha. A aceleração que a gente teve aí do processo de erosão do Fiat nos últimos anos, com pandemia, o caramba, impressão acelerada, né? Acelerou o processo, né? Bastante, né? Tá dando um choque mesmo. E é curioso que o Legacy ele tem horário e ele tem dias de trade, né? De negociação. O Bitcoin, como é 24 horas, 7 dias por semana, eu lembro de ter lido em algum lugar, esqueci agora, a quantidade de dias que o Bitcoin ele está sendo trocado de mãos em comparação aos dias do Legacy. Não está tão distante assim sei lá, da bolsa. Então, os dias eles não param, né? O Legacy para, tem hora que para. A gente não para. Pode crer. São 8 horas contra 24. Todo dia a gente está ganhando tempo, né? O tempo do Bitcoin ele vai crescendo mais. Isso fora o final de semana, né? São mais 48. Sem contar que é global, né? Que 24 global, horas, 7 no mundo inteiro. É o equivalente a todas as bolsas, né? Do mundo inteiro, não é só. Voltando à história de entender ou não entender e das tocas, né? As tocas que a gente tem que sair para entrar na toca do Bitcoin e entender. Você acha que se chegou num entendimento final, dá para ter um entendimento completo do Bitcoin em algum momento? Ou você acha que tem coisas que vão além da nossa compreensão e que as fichas realmente não param de cair? Ainda tem muita ficha para cair. Nossa, assim, eu
todo dia eu acho que é o primeiro dia que eu estou tentando entender. É curioso isso. Aquela história das pessoas tentando entender de vários cegos tateando o elefante, né? Que um cego ele tateia a pata do elefante e ele acha, ele fala, isso aqui é um tronco de uma árvore. Aí alguém encontra a tromba do elefante, outro cego, ele fala, isso daqui é uma cobra. Aí outro encontra a barriga do elefante e fala, isso daqui eu acho que é, sei lá, um balão. Cada um toca e descreve o elefante de uma forma diferente. Eu acho que ninguém encontrou o elefante do Bitcoin, porque a gente usa metáforas, a gente usa formas de entender. E assim, como são conhecimentos tão avançados de matemática, curvas elípticas, criptografia, software, eu sinto que todo dia eu estou começando, todo dia eu quero ler um livro, eu quero entender, eu preciso saber disso, vai ter um BIP novo, eu tenho que saber, é uma coisa assim, eu não sei quem fala que eu preciso explorar shitcoins porque o Bitcoin é um só, não posso falar de um assunto só, porque são assuntos infinitos, né? Você estuda história do dinheiro, você estuda política, matemática, então acho que ninguém encontrou o fim da toca do coelho ainda. Eu fiz essa pergunta porque justo hoje eu estava escutando uma série de... Na verdade, são aulas do Jordan Peterson falando sobre um dos temas do livro dele, né, Maps of Meaning, sobre simbologia e consciência. E ele, numa das partes que eu estava escutando, falava que, enfim, depois de tudo que nossa consciência evoluiu, ainda tem muitas coisas que a gente não consegue compreender sobre o mundo, né? Que a gente simplesmente aceita, coisas que vão além da nossa compreensão. E para mim eu parei e pensei realmente que tinha muita semelhança com o Bitcoin, porque, claro, a gente entende muitas coisas, mas a gente nunca viveu sob um padrão tão perfeito de dinheiro, uma civilização que vivesse num padrão absoluto como é o Bitcoin. Então, a gente não pode nem conceber, a gente consegue imaginar, pensar como vai ser a hiperbitcoinização e esse mundo e essa civilização, mas talvez realmente a gente não tenha ideia de como esse futuro vai ser, né? A gente consegue só especular. Espero que seja bom. Tem assim, uma parte inteira só sobre... Eu diria que o futuro quem faz somos nós. Claro, somos nós, mas você entendeu que a gente consegue imaginar como vai ser esse futuro hiperbitcoinizado, mas a gente nunca viveu na história, a nossa civilização não viveu sob um padrão perfeito de dinheiro, tão perfeito quanto o Bitcoin. Então não tem como a gente saber como vai ser. O impacto vai além da nossa compreensão, talvez. Com certeza. Com certeza. Ou seja, sem dúvida, né? Até mesmo no curto prazo, nem digo tão longo prazo, ou seja, a gente pode prever, né? A gente fala aí sobre o que a gente acha que vai mudar no comportamento, mais pensamento de longo prazo, mas se vai realmente acontecer, né? Não dá para saber. Quem disser que sabe, que tem certeza, tá mentindo. Não dá para saber o que vai acontecer. Augusto, tem um dos capítulos do livro que você dedicou a política e governos, né? A gente aqui a gente não gosta, não tem muita paciência, nem muito saco para falar sobre política, enfim. Mas justo um dos seus tweets que foi foi agora, né, em 2022, vou montar um lobby para eleger congressistas em prol do Bitcoin e minha mensagem será, não façam nada, o Bitcoin não precisa de você, seus parasitas. Tô colocando isso na mesa porque está chegando a época de eleição no Brasil e tem alguns candidatos que estão usando o Bitcoin como plataforma, né, para angariarem votos. Então, vamos falar sobre o assunto, se vocês quiserem. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vi a live do... Não fala nomes, não fala nomes. Não faz campanha. Olha lá, você quase mordendo a isca. A gente falou hoje na live de não ficar mordendo isca e... Beleza.
Eu vi a live do Bukele e foi muito interessante, mas vamos falar do Brasil. Eu não sou contra, não, um político usar Bitcoin para plataforma. Inclusive, ano passado, quando começou uma febre de laser eyes, depois que o El Salvador anunciou, não sei se vocês lembram, alguns políticos de algum partido aí novo no Brasil, eles começaram a colocar laser eyes, aí começou uma discussão antes, no passado, sobre se era legal, se não era. Eu acho legal, eu acho bom, assim, o político falar, não, sou a favor do Bitcoin, eu acho que o Estado não tem o direito de imprimir dinheiro, eu acho legal, se a pessoa tem a tese correta, não fala de shitcoin nem nada, eu acho bacana, assim, a pessoa... o Bitcoin, se realmente é adotado por um Estado, por uma população de um país, vai ser uma coisa boa. Eu acho, assim, uma visão mais pragmática da minha posição é tudo que acelera a hiperbitcoinização é bom, tudo que atrasa é ruim. E eu vejo lá nos Estados Unidos políticos como a Cynthia Lummis, assim, abertamente bitcoinheiros, né? O próprio Pierre, que ele agora é líder do Partido Conservador Canadense, que o Saifedean deu uma cópia do Bitcoin Standard para ele leu, gostou, e começou a falar no parlamento que o Estado está imprimindo muito dinheiro. Eu acho que é algo assim, gostando ou não, é algo que vai acontecer, porque vai virar o debate público, a questão da moeda forte vai voltar, ele é uma questão importante, ele sempre foi algo a ser debatido na política, né, historicamente. Você vê os debates, próprio John Locke, na corte britânica, falando a favor do padrão ouro e contra os shitcoinheiros da época, e os shitcoinheiros ganharam, começaram a a sair do padrão ouro. Então, é algo que vai existir, não vai... A Lady Gresham, por exemplo, o Gresham era um Sir que ele era conselheiro da Elizabeth, se não me engano. E os debates monetários no século XVII, XVIII são interessantíssimos, são debates públicos, isso vai voltar. A gente só está numa época estranha de hegemonia do keynesianismo. Agora, com o padrão Bitcoin, a gente vai voltar a uma época de debates monetários mais sérios, não simplesmente, temos que imprimir mais ou menos. É um debate entre keynesianos e monetaristas, que, na verdade, são dois tipos de keynesianos, na minha opinião. Então, vai ser natural, não adianta. O sistema Fiat atual, ele é um sistema que que ele só é possível por causa da tecnologia, né? Por causa a tecnologia, a mesma tecnologia que o Bitcoin, que é a evolução natural, que é o Bitcoin, né? É a que cria os currais, né? É a que permite que esse tipo de fiat funcione, porque imagina, né, se fosse tudo no papel, no fax, sei lá, na mão, tendo que a carta fazer todas essas transferências virtuais, né? Não dá para acontecer. Ela só acontece porque aconteceu a desmaterialização do dinheiro, né? Com o advento aí da computação, das redes, enfim. E o Bitcoin é a resposta natural, né, dessa aberração, né, que a tecnologia permitiu. É uma resposta da tecnologia, né, uma resposta tecnológica para o problema que a própria tecnologia criou. Exato. E assim, permitiu, pensando no futuro próximo, o debate não vai ser Bitcoin ou real. O debate vai ser Bitcoin ou moedas virtuais de bancos centrais. Esse vai ser o debate do futuro. Já é o debate do presente, porque não tem outra saída. Os próprios governos não veem saída para o dinheiro deles, eles vão ter que criar algo novo. E então eu espero que os políticos sejam pró-Bitcoin, porque senão eles vão ser pró-totalitarismo. Então, eu quero viver num país, numa jurisdição em que existam pessoas aliadas ao Bitcoin, não contrárias. Assim, o argumento que eu vejo algumas pessoas usando contra isso é falar que o Estado ele vai começar a acumular Bitcoin e ele vai conseguir sobreviver mais tempo. Ou seja, ele vai começar a se financiar com Bitcoin e ele vai, por exemplo, se você parte de uma premissa que o Estado é uma entidade coercitiva e violenta por natureza, um Estado com muitos recursos vindos do Bitcoin, ele vai usar o Bitcoin para o mal.
Mas eu não acho, eu acho que o Estado ele perde a força se ele adotar o Bitcoin. Mesmo assim, vão ser alguns burocratas que vão ter uma chave privada, talvez seja roubado. No Estado não existe, né? Eu não sei como isso vai, no tempo, como um tesouro do Bitcoin, que vai ser uma multisig, e aquilo vai ser, assim, nada é tão totalitário quanto uma CBDC, nada é tão totalitário quanto ou uma moeda fiat imposta no indivíduo. Se o Estado adotando o Bitcoin é a mesma coisa que o Estado adotasse uma constituição que ele sempre tenha que respeitar. E se o Estado adota uma constituição que ele não consegue violar nenhum direito de propriedade, é um Estado bom, né? Assim, no sentido de que é melhor do que um Estado... São incompatíveis, essa é a verdade. Ele é incompatível, porque... Em massa, sim, é. Talvez em países pequenos funcione. É como se ele se amarrasse... Até parar de funcionar. Naquela metáfora de Ulisses, né, como se ele se amarrasse ao mastro do navio e não fosse para o canto das sereias, que estão ali falando, não, vem aqui, imite mais, você vai ganhar senhoriagem, tem um efeito cantilho, tem os banqueiros ali. Se um Estado com o Bitcoin, ele se amarra, ele não consegue se apropriar da riqueza. O Bitcoin é uma ideia pacífica e voluntária por natureza. Então, eu não vejo mal, não. Eu acho legal, eu acho bom, acho que tem que ter político batendo no peito, falando, sou bitcoinheiro, eu quero trazer o Bitcoin, o Bitcoin é algo bom. Então, e assim, nossa opinião, acho que não importa muito, isso vai acontecer e o debate vai ser o Bitcoin e o CBDC. Eu acho que não vai existir esse debate. Mas acho que esse debate é só atual, não vai ser. Qual que é o CBDC não. O que você acha, Raiche? Por que não vai acontecer isso? Porque eu acho que as CBDCs, elas não inserem, elas não adicionam nenhum valor percebido para quem usa a CBDC. A menos que você atrele a CBDC a um sistema de salário, tipo um UBI da vida, para poder criar um incentivo artificial, né, para ela funcionar. Mas mesmo assim, ela vai acabar perdendo progression, né, number go up do BTC. Então, eu não consigo ver como isso seria vantajoso, porque não é uma digitalização, porque dinheiro digital a gente já usa. É um downgrade em relação ao sistema atual, porque você elimina o cash. E eu não sei se existem tanto. Eu não sei se existe para um pulo desses, para um downgrade desses. A menos que sejam num cenário completamente tirânico e distópico, que eu não consigo ver na prática isso funcionando. Então, você acha que eles estão blefando ou você acha que eles vão tentar e vão falhar? Acho que eles não entendem o que eles estão falando, eles não conseguem entender quais são... eu acho que é por ignorância, tipo, os caras não conseguem, em geral, não conseguem entender quais são os incentivos que puxam as pessoas a adotarem um Bitcoin. Eles ainda acham que é meio de troca e não do store pad. Enfim, eu acho que eles estão muito atrás ainda no entendimento do que é o Bitcoin para poder entender o que vai ser uma CBDC e poder entender qual vai ser na prática o efeito de você dar um downgrade na sua própria ferramenta, que é o sistema fiat atual. O CBDC é um downgrade em relação ao sistema fiat, na minha opinião. Concordo. Ou seja, é a primeira opção, não é? Não é um bluff. Eles realmente vão tentar e vai dar errado porque não entendem as premissas, não entendem o que é que estão fazendo. De fato, é assim, a moeda hoje ela já é digital. Já é 90% da moeda em circulação, ela é digital, não é? As Central Bank Issued Digital Currencies, o que é que elas acrescentam? Elas resolvem um problema que não existe, que é o da digitalização, mas não mudam em nada o problema que existe, que é vários, não é? A questão da confiscabilidade, a questão da emissão descontrolada. Portanto, não resolve nenhum desses problemas, resolve um que não existe, não resolve nenhum dos que existe, e por fim, piora o que existe atualmente. A moeda fiat, bem ou mal, como tem uma parte em cash, ainda dá um certo grau de privacidade,
como não fica, as contas não estão diretamente no Banco Central, que seria o caso das CBDCs, não permite um controle total, é um controle parcial. Com as CBDCs, os caras vão conseguir fazer coisas inacreditáveis. Portanto, além de um controle 100% de todas as transações e de todas as contas, dá para fazer loucuras do género reverter transações, dá para criar datas de validade, não é? Lá na China, que é o único lugar onde há piloto já minimamente realista de CBDC. Taxas de juros diários. Pode fazer taxa de juros, pode que o dinheiro está queimando na mão, você tem que passar só taxa de juros só para algum tipo, porque você consegue criar infinitas condições. Então pode dizer assim, olha, o dinheiro não está com uma taxa de juros, mas o dinheiro que eu distribuo no Vale Emergência Covid-34 vai ter uma taxa, vai ter uma erosion de 1% ao dia. Então esse dinheiro é para você gastar, não é para guardar. E esse dinheiro vai com uma marca diferente, que é perfeitamente possível, e só esse dinheiro é que vai perdendo o valor diariamente. Ou expira, né? O que estava referindo na China, eles fizeram os testes para vouchers de consumo que expiram passado um mês. Aí é voucher. Aquele dinheiro ou é consumido ou morre. Hein? Aí é só voucher, não é nem moeda, né? Só algo assim. Mas seria em CBDC, portanto, e estava inserido dentro dos testes CBDC da China, portanto, testar data de validade em parte do dinheiro. Então, você consegue controlar todas as contas, todas as transações centralmente, consegue reverter transações e consegue pôr regras aleatórias do género do juro diário que o Alan falou, ou do género de data de expiração. Portanto, o grau de privacidade cai a pique, o grau de controle aumenta brutalmente. Não resolve problema nenhum e gera problemas novos, não é? Portanto, é um desastre total, mas a realidade vai se impor, pelo menos nas democracias. Os cidadãos não vão querer esse presente envenenado, não é? Eu acho que tem dois mistérios aí em torno das CBDCs. O primeiro é como os bancos vão se relacionar com o governo, porque algo que eu nunca vi, eu li os relatórios do BIS, as palestras aqui no Brasil do Roberto Campos Neto. Uma questão que eles não resolveram ainda é como vai ser emitida as novas unidades de real digital, ou de CBDCs em modo geral. E guardada. Se no Banco Central, se no Banco Comercial. Não, a ideia é que seja o próprio governo quem emite, né, e quem guarda. Então, vai ser um app que vai ser do Banco Central, como se tivesse um app do seu banco. Do Banco Central, Comercial deixa de ter papel. Exato, mas como que nasce a moeda fiat? Né? Os bancos, eles compram dívida do governo, então uma moeda que nasce a partir da dívida do governo. Uma CBDC vai ter o mesmo tipo de emissão? Vai ter uma relação dos bancos com o governo, ou o governo ele vai apertar um botão e vai jogar diretamente nos apps novas unidades de real digital? Esse é um mistério que não está bem, não está claro nem para eles. Sim, mas há uma... Desculpe, há alguma... Enfim, há alguma informação nesse sentido, ainda não confirmada, né? Mas, em geral, o que eu tenho visto, inclusive no caso chinês, é que ele seria uma espécie de stablecoin, ou seja, ele é pegged à massa monetária já existente. Portanto, se você quer emitir, tem que associar a uma unidade da moeda principal desse país e fazer uma espécie de uma stablecoin. Em princípio, acho que será esse o caminho, não é? Portanto, ele emite da forma normal a moeda normal e cada moeda normal pode gerar um par CBDC. É só eles fazerem um reset antes, e aí deixa tudo no 0 a 0 para poder pegar. Mas aí os bancos vão à falência, né? Porque você perde todos os registros do banco. Então seria uma estatização total dos bancos, inclusive dos bancos comerciais. Eu não sei se eles são... Eles sabem... Que na prática já meio que são estatais, né? Eles são paraestatais. Eu acho que a moeda fiduciária ela é uma PPP, né? Uma parceria público-privada entre bancos e governo. O banco vem com a coerção e os bancos vêm com os serviços financeiros de reserva fracionada, né? Um precisa do outro para sobreviver.
Só que o outro mistério que eu acredito é a questão do controle de capitais, né? Porque se for uma stablecoin, como o Becker está falando, um brasileiro poderá ter um app do JP Morgan e guardar suas riquezas em dólar digital. E o que vai acontecer com o real numa situação dessa? Que brasileiro vai querer ter real no banco? Imagine alguém que não gosta de Bitcoin, fala, não, esse negócio não funciona, eu quero algo chancelado pelo governo americano, eu quero ter Você não é digital patriota? dólar. Você não é patriota? Não, não sou patriota. Vai ser assim, vai ser esse argumento, né? Você é Mas esse patriota, problema... venda seu digital dólar e tem o digital real do Santander. Então, assim, o que acontece com as outras problema não é para estatais, quem... né? Esse problema não é para quem emite, é para quem cria, né? É para o vizinho. Ou seja, se for criado um stable dollar, quem sofre é o Brasil, né? Mas não o cara que criou o stable dollar. Quem sofre, na verdade, é o governo brasileiro e o cartel bancário brasileiro e todos os cartéis bancários e governamentais de todas as outras moedas. Porque o que é o real? O real é o dólar mais risco Brasil. O que é o peso argentino? É o dólar mais o risco argentino. O que é o euro? Melhor ter o dólar. Porque o nosso padrão é o dólar. Melhor ter o dólar, porque você não tem um risco de solvência do país e você não tem um risco político do país. Então, seria completa dolarização da economia, ou yuanização da economia. Mas você fez uma observação boa, quer dizer, isso naturalmente vai prejudicar as moedas fiat piores e mais fracas em benefício das mais fortes. Isso é inevitável, mas repare, a decisão de criar ou não o real digital não vai impedir em nada ao brasileiro de comprar o dólar digital oficial. Né? Como o brasileiro pode ter Tether hoje, né? O Bitcoin. É inevitável. Ele pode ter uma stablecoin. Eu só não muda em nada, né? E muita gente só não tem stablecoin de dólar porque acha que, assim, não confio na empresa Tether, eu não sei se eles têm as reservas que eles falam. Agora, imagina que você tem uma stable dólar chancelada pelo governo americano e fala, você pode ter com toda a segurança que os serviços financeiros americanos têm, o que vai acontecer com o real? Ninguém vai querer manter. Eu quero receber meu salário em dólar. Por isso que eu falei que o cenário tem que ser completamente distópico e tirânico. Não tem como isso entrar de uma forma soft. Tem que ser... Então, eles estão apostando alto, então, porque ou eles são muito ignorantes, que é uma tese, eu até vi um vídeo antigo do Andreas Antonopoulos, que, nossa, eu acho que é de 2015 ou 2016, que ele fala de CBDCs, e ele fala, para que isso exista, nós temos que pressupor que os governos são minimamente competentes em TI, né, em tecnologia da informação. E esse debate, ele começou a ficar mais forte depois da Libra do Facebook. Ele não era tão forte assim, mas depois que o Facebook tentou lançar a Libra, que começou a jogar no debate público a questão das CBDCs. Antes não tinha muita coisa. Mas, assim, se a gente, a não ser que eles estejam planejando uma catástrofe histórica gigantesca e um controle enorme da internet, do movimento e da informação, eu acho que elas não vão prosperar. Mas, assim, estamos falando agora do debate público atual. Se um político é a favor do Bitcoin, assim, ou o político ele é a favor do Bitcoin, ou ele é a favor do Estado, né? Ou ele é a favor do real agora, ou do real digital no futuro. Se ele é a favor do real... Ou ele não entendeu nada. Ou ele não sabe o que está falando. Então, eu acho legal, acho bom, políticos bitcoinheiros. Por mais que eles sejam mentirosos e na hora do vamos ver, eles vão... Assim, eu acho que não entendem Bitcoin de verdade. Né? Eu acho que a mensagem tem que circular, né? Eu acho que a ideia tem que circular, tem que... Porque, assim, é o que a gente falou no começo, né? Você tem que... Fale mal, mas fale de nós. Tem que falar, tinha que estar nos rádios, o canal Bitcoinheiro tinha que estar no Jornal Nacional, tem que, assim, é uma boa nova, assim, eu sou meio, no sentido evangélico, porque evangélico, no grego é evangelos, que são as boas novas, né? Algo chegou, esse algo é o Bitcoin, é uma coisa boa, é do bem, é legal, vai deixar todo mundo mais feliz, vai deixar todo mundo mais próspero, mais livre. Vamos circular essa ideia precisa circular
Mas se for da boca de um político, se for da boca de um bandido, se for da boca de um traficante, qualquer pessoa, ela falando em Bitcoin já acende uma luz. Tá valendo. Mas tem político assim, porque o que eu escutei, o que eu vi era simplesmente alguém que não é verdadeiramente, né? Simplesmente é promessa, né? Tão vã quanto qualquer. Eu não senti realmente que alguém apaixonado que quer, como você falou aí, espalhar a palavra, né? É simplesmente está usando como plataforma, como uma forma de conseguir os, sei lá quantos mil votos que ele precisa para subir lá, né? Não é nem tanto voto, né? Hoje em dia com rede social, caramba, tem influenciador que tem mais, que teria mais votos já só falando que ia se candidatar. Que é o que acontece, né? No fim das contas no Brasil é uma palhaçada. Política é só puppets, né? É tiririca, só tiririca. Depois do tiririca ficou claro, né? Pô, e o pior é que o cara é um dos melhores. O melhor, não faz porra nenhuma. Tô lá todo dia, mas não faz porra nenhuma. É um ritual que seria não cria novas leis. Seria cômico se não usasse dinheiro público, né? Mas, nossa, muita gente fica muito mais pobre por causa desse ritual esquisito que é democracia representativa da forma por que isso, está hoje. No fim, eu acho que o Bitcoin não precisa de políticos. Ele não precisa, mas é meio inevitável, né? Não, isso sim, não tem dúvidas, mas eu acho que os políticos não precisam de Bitcoin. Exato, é o contrário. Mas quando tiver CBDC, que eles vão estar todos com as bolas assim, ó, vão estar sei lá quem tiver no mando lá, né? Os bancos vão estar segurando eles todos das bolas assim. Aí eles vão precisar do BTC, porque acabou, né? Acabou a mamata, é só quem tá dentro do esquema agora. Bom, vocês querem mais uma pílula? Manda mais uma. Manda mais uma? Vamos lá. Tem algumas aqui, eu tô em dúvida por qual que eu mando aqui. Tem umas 3, pelo menos, aqui que eu gosto muito. Mas uma aqui de 2020, se você não entende o Bitcoin e seu valor, não entende o resto da sociedade. Simples assim. Elabore. Cara, é curioso, porque eu vejo que quem não entende o Bitcoin não entende muita coisa. Assim, não é só no Bitcoin que está errado, porque, por exemplo, se uma pessoa não entende Bitcoin e fala assim, o Bitcoin não tem valor intrínseco. É um argumento que a gente sempre ouve, mesmo de libertários, que são gold bugs, né? O ouro tem valor intrínseco, o Bitcoin não tem. Se a pessoa usa um argumento desse, ela não entende como funcionam os valores da sociedade. Se ela não entende os valores, que são subjetivos, e que a ideia de valor intrínseco não faz muito sentido. Se ela não entende isso, ela não entende a sociedade, ela não entende a economia. E eu fui vendo vários argumentos que as pessoas usam para desmerecer o Bitcoin, e isso representava um sintoma cognitivo, epistemológico que ela tinha mais profundo. O Bitcoin, ele não... Como assim? Uma moeda deflacionária não pode existir, uma moeda que tem uma emissão controlada. Precisa criar inflação para as pessoas consumirem. Se a pessoa fala uma coisa dessa, ela não sabe nada sobre motivação humana, ela não sabe que as pessoas têm desejos, independentemente da moeda que elas usam. Ela não sabe nada sobre preferência temporal. Então, qualquer argumento que a pessoa usa para falar mal do Bitcoin, eu fui ver que eu percebi que mostrava um erro crasso de análise do mundo. Então, se você não entende Bitcoin, você não entende o mundo mesmo, você não entende economia, você não entende psicologia, você não entende ética, né? Você não entende moeda. E assim, como o fenômeno monetário é um fenômeno pervasivo na sociedade contemporânea, né? A não sei que você mora em uma aldeia isolada que não tenha moeda ainda, se você não entende esse fenômeno, essa linguagem do valor tão importante, você não entende nada. Então, é assim que eu elaboraria esse tweet. Gostei, essa foi curta e grossa. Mais uma, vai. Mais uma, maravilha. Novembro de 2021, opinião impopular. Uma vez engolindo o ouro, o Bitcoin engole o dólar automaticamente. Essa daí eu acho que assim, o market cap do ouro está o que? 100 trilhões, né? Não, 9 e 10, né? Desculpa, é verdade. Não, é verdade. 9 e 10. É verdade, eu multipliquei mais. Acho que o dólar, ele
ele tem o dólar só existe hoje porque ele foi construído a partir das reservas de ouro que os Estados Unidos conseguiu ter depois das guerras, né? Então, a Europa virou um lugar muito perigoso, desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ficou mais ainda, e os Estados Unidos centralizou o dólar ali em Fort Knox. E, então, ele tem uma precedência histórica, né? Se não fossem as reservas de ouro, os Estados Unidos nunca teria essa força de emitir o dólar e depois tirar o lastro. Então, eu acho que uma vez engolindo o market cap do ouro, o dólar não, assim, por mais que não exista lastro mas ainda existe, assim, uma fantasia de uma grande reserva de ouro, que eu acho que pode nem existir mais, porque ela não é auditada. O próprio Jim Rickards. O Jim Rickards fala isso, né, que não existe mais, ou que tem que ser auditado. Eu acho que o dólar já não, ele não vai ter também, porque aí a farsa fica assim, o rei está mais nu ainda, né, o rei já está nu, mas assim, fica muito óbvio que não tem nada ali atrás do dólar, né, que Fiat não, que ele não tem nem nada, nem o ouro dando lastro nele. Então, eu acho que já era o dólar depois que o Bitcoin superar o market cap do ouro. Simbolicamente vai ser um momento importante, né, a hora que superar o market cap do ouro. Vai. Quem estava no Bitcoin quando superou a onça do ouro falou que foi assim, emocionante, e eu acho que vai ter uma grande emoção também quando superar o market cap do ouro. Se a onça foi interessante, imagina o market cap inteiro. A gente passou a prata no passado, depois voltou, mas vai engolindo assim, vai ser interessante de ver o que vai acontecer com as Fiats, uma vez que atingisse. Eu não sei, eu não lembro agora o valor exato do Bitcoin agora para ele atingir esse marco. Augusto, pensando nisso, como a gente está valorizando em dólares, né, o ouro, não daria para pumpar o ouro, fazer o market cap do ouro dobrar, triplicar, assim, facinho, mas um mercado tão centralizado, tão... Não, digo, qual é a... Tá falando de inflação, qual é o valor do dólar. Tanto inflação quanto realmente a subjetividade desse valor, né, desse market cap do ouro, quanto ele não é influenciado, é manipulável, exato, não pode ser manipulado para cima para manter um pé, para tipo evitar esse takeover, né? Ou isso seria um sinal que faria com, sei lá, né? Não dá para prever, porque né? Seria uma corrida, né? Se o JP Morgan, os governos, os bancos pamparem o ouro, aí eles não estão pompando o dólar, né? Então aí eles também dão um tiro no pé. Ou eles salvam o ouro ou salvam o dólar. Não tem que salvar os dois ao mesmo tempo. Então, a teoria dos jogos aí vai ser interessante. Não sei qual que seria a estratégia para pampar o ouro. Só se lançar um stable ouro, não sei o que poderia acontecer. Mas algum outro golpe, né? Alguma outra camada de obscuridade para dificultar o acesso à informação. E não falta muito, hein? 10 trilhões não falta muito. Quanto que o Raj falou? Uma unidade de Bitcoin para passar o market cap do ouro seria quanto? $500 mil, mais ou menos. 500 mil? Mais ou menos 500 mil, 400 e poucos mil. Tá aí, ano que vem. Pois é. Comecinho. Ano que vem ou... Março. Ano que vem, ou entre 2024 e 2028. Daqui a pouco. Vai ser em nossas vidas, assim espera. Eu escutei que é dia 24 de setembro, hein? Se viver até março, né? Vai ser depois do merge. Com certeza. Cara, para encerrar, eu acho que é uma boa para encerrar essa aqui, do dia 28 de março de 2022. Quando é melhor comprar Bitcoin? Quando ele ainda tem preço. É verdade. Eu recomendo que as pessoas comprem quando ainda tem preço, porque tem preço em Fiat. Que daqui a pouco você só vai conseguir comprar Bitcoin doando sua força de trabalho ou trocando por algo valioso que você criou. Eu até tenho umas pílulas sobre isso, que a sociedade bitcoinizada ela vai ter uma pujança, assim, espero, de artes, né? Porque as pessoas vão querer muito Bitcoin, vão criar coisas lindas, como a gente tinha no Renascimento, né?
que as pessoas criaram aquelas obras magníficas para ter ouro de verdade. Então, vai ser uma sociedade bem interessante, porque os dias que você consegue trocar Bitcoin por essa coisa nojenta chamada moeda governamental estão contados. Então, enquanto ainda tem preço, comprem, porque daqui a pouco só trocando sua força de trabalho, um serviço, um bem valioso que você criou. Porque essa é a essência, né, do livre mercado, ou do capitalismo, se a gente tirar a conotação marxista, né? São pessoas trocando, é como se fosse uma reciprocidade, né? Um altruísmo recíproco. Eu faço algo bom para você e você me dá algo valioso em troca. É uma sociedade livre de trocas. Então, você vai conseguir trocar Bitcoin dando algo valioso para uma pessoa em troca. Vai ser muito mais livre, mais voluntário e rico a sociedade. Como já é hoje em dia, para quem é hodler de Bitcoin. Ou seja, o cara já aceita, né? Eu já sou gigolô com Bitcoin, a pessoa me paga em satoshinho. Tô brincando. Gigolô, eu digo meu trabalho Fiat, né? É tipo, enfim, me prostituindo aí por dólares, mas eu converto em satoshinho, né? O lucro. Então, eu tô já living the dream, my friend. Living the future.